Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Nós estamos estudando a Epístola aos Efésios e até agora nós vimos Paulo tratando, nessa primeira parte, sobre o Evangelho. Ele gasta, eu poderia dizer, em o Evangelho e aplicações do Evangelho, quase 3 capítulos falando sobre esse assunto. Do capítulo 1, verso 3 ao 14, ele faz uma adoração a Deus, destacando as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e sua atuação na obra da salvação que Deus nos concedeu. Do versículo 15 até o 23 do primeiro capítulo, ele faz uma oração para que aqueles irmãos compreendessem mais o Evangelho por meio da iluminação do Espírito Santo. E agora, capítulo 2, verso 1 ao 7. Na verdade, verso 1 ao 10, ele faz uma exposição do Evangelho. Hoje nós vamos refletir do verso 1 ao 7. É muito interessante porque Paulo gasta muito tempo para falar com cristãos, uma igreja, sobre o Evangelho. Aqui nós já podemos pensar uma aplicação, que é: o Evangelho é essencial e importantíssimo a todos. Eu já tenho dito isso, faço questão de repetir, devemos excluir a compreensão que o Evangelho é necessário somente para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Paulo começa Romanos, ele gasta do 1 ao 11 falando sobre o Evangelho. Em Efésios, de 6 capítulos, ele gasta 3 falando sobre o Evangelho. E o Evangelho é necessário a nós todos os dias. E eu faço essa pergunta para vocês e para mim também. Nós temos refletido no Evangelho dia após dia, sendo este o nosso alimento diário, necessário para todos nós, refletido no grande amor que Deus deu seu Filho Jesus por nós, nos tirando da vida, nos tirando da morte para a vida, dando-nos salvação gratuita. E Paulo explana o Evangelho de forma brilhante, de forma muito minuciosa, muito detalhada. Paulo não faz questão de ser, poderia dizer assim, objetivo, tratar do assunto direto. O assunto direto aqui é o Evangelho. E no primeiro versículo, ele vai falar sobre este Evangelho. Ele mostra, na verdade, eu posso dizer, a aplicação do Evangelho em nós. E ele começa situando sobre a nossa circunstância e a transformação que o Evangelho produziu em nós. No capítulo 1, ele coloca cronologicamente o Evangelho desde toda a eternidade. Deus nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Agora ele vai falar do Evangelho sendo aplicado a nós. Qual era a nossa situação e qual transformação o Evangelho produziu? Versículo 1 do capítulo 2 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa expressão, ele vos deu vida, se encontra no versículo 5. Ela não é tão clara aqui no primeiro versículo, na língua original. Mas o cenário que Paulo descreve do verso 1 ao verso 3 é um cenário muito sombrio. E é um cenário muito exato, muito verdadeiro. É uma circunstância real, um diagnóstico real do ser humano. Então imagina que você vai em um médico
e você recebe um diagnóstico: olha, sua situação não é boa, você está realmente triste, sua situação está muito ruim. Você não vai gostar de ouvir aquilo, mas você precisa ouvir aquilo, porque aquilo é a verdade, e é ouvindo aquilo que você tem a capacidade de se esforçar para de alguma forma mudar aquela situação. E é esse o cenário que Paulo fala da situação do homem sem Deus, do verso 1 ao 3, que ele diz: estando vós mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando é que ele nos deu vida? Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que é que significa isso, estar morto em delitos e pecados? Significa que o pecado separa. Morte, na Bíblia, em essência, podemos dizer que é separação. A morte espiritual é a separação de Deus. Deus disse lá em Gênesis: no dia em que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Acontece que Adão não morreu biologicamente no mesmo dia. E como então a palavra de Deus se cumpriu? Ele morreu exatamente espiritualmente, ele foi separado de Deus. E depois disso, em Gênesis 5, 3, é dito que Adão gerou filhos à sua imagem e semelhança. O que fica claro é que toda a raça humana, depois do pecado de Adão, nasce separada de Deus. Ou Salmo 51, verso 5: eis que nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Portanto, estar morto em delitos e pecados é a condição natural e comum do ser humano sem Deus, que significa que ele está separado de Deus. Por quê? Por causa dos seus delitos e pecados. Texto conhecido também, Romanos 6, 23: porque o salário do pecado é a morte. O pagamento, a consequência do pecado é a morte, é a separação de Deus. Por isso, o pecado separa o homem de Deus. E ele diz que o que separou o homem de Deus foram os delitos e pecados, né? O pecado cumpre essa função de assassinato, de morte. Cumpre essa função de alienar, de separar, de cegar, de ensurdecer, emburrecer, de matar. O pecado enlouquece. Se nós pararmos para analisar o pecado, não faz sentido. Você pode perguntar: como é, por exemplo, que Adão e Eva, tendo todas as árvores disponíveis, todos os frutos disponíveis, escolheram comer somente aquele que Deus proibiu? Por quê? É justamente por isso, porque a sedução do pecado enlouquece, cega. Então, o pecado faz com que as pessoas percam a noção da realidade. O pecado faz isso. O pecado aliena e mata. E é por isso que o texto diz para nós que quando nós estávamos mortos em delitos e pecado, essa é a nossa condição no passado e também a condição do homem sem Deus hoje. Nós estávamos separados de Deus. E foi dentro dessas circunstâncias que Deus nos deu vida, Deus nos transformou internamente. Ele usa essa expressão delitos, que significa crimes, e pecados, que é você errar o alvo, poderia dizer, da vontade de Deus. É por isso, por exemplo, que um homem natural, como diz 1 Coríntios, não compreende o Evangelho. Por quê? Porque ele está morto. Faça um teste. Chegue diante de um defunto e comece a pregar o Evangelho. Qual é a reação dele? Nenhuma. Simplesmente nenhuma. Por quê? Porque ele está morto. A mesma coisa, se você prega o Evangelho para um morto, espiritualmente, ele não vai reagir. Por quê? Porque ele não tem capacidade, um morto não tem capacidade de interagir com o Evangelho, que são palavras espirituais. E como então alguém interage e reage ao Evangelho? Por meio da vivificação do Espírito Santo, que nos transforma internamente. É o que está nos dizendo Efésios 2:1. E ele ainda fala mais sobre essa nossa situação. Veja que ele está fazendo essa descrição da situação em que nós nos encontrávamos, estávamos mortos, e o ambiente e as influências que nós recebíamos. Então, no versículo 2 ele diz: nos quais andastes outrora. Andastes, na Bíblia, andar comunica modo de vida. Então, nós vemos, por exemplo, no Salmo 1, antes, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Não andar segundo o conselho dos ímpios é não andar segundo a influência dos ímpios. Ou, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. É dizer, ensina a criança do modo que se deve viver. Então, do modo que nós andávamos outrora significa do modo que nós vivíamos no passado. Esse outrora é bem importante, porque mostra uma diferença fundamental entre quem é servo de Deus e quem não é. O outrora diz: este
modo de viver ficou no passado e acabou. Não deve ser continuado hoje, não deve permanecer da mesma forma hoje. Nós vivíamos assim, hoje nós não vivemos mais. Ele continua essa descrição sombria. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o curso deste mundo diz respeito à direção do mundo. Imagina que o mundo é um carro que está sendo governado, dirigido pelo próprio diabo. Com base em que podemos dizer isso? Com base em 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. O mundo está sob o domínio do diabo. E qual mundo é que eu quero dizer? Mundo, nesse conceito bíblico aqui, diz respeito ao sistema. O sistema do mundo simplesmente odeia a Deus. E a Bíblia diz isso claramente. Jesus disse isso claramente. Jesus disse isso lá em João 15, verso 18 ao 20. Ele falou: vocês não se assustem se o mundo vos odiar, porque ele me odiou primeiro. Vamos lá, João 15, verso 18 ao 20. João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outro, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então aqui a gente percebe que é comum e natural que o mundo odeie a Deus e os seus servos. Isso desde o início. Alguns servos do Senhor, ao longo da história, têm dividido a história em dois grupos: aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam. Os filhos de Deus e os que caminham nas trevas. E podemos ver que na realidade é assim mesmo, infelizmente. O mundo não ama a Deus. E o texto diz que nós andávamos outrora, no tempo passado que já acabou, segundo a direção deste mundo. Fica claro e evidente para nós que nós não devemos andar neste tempo presente na direção desse mundo. Por quê? Acabamos de ler: o mundo odeia a Deus. A direção do mundo é contrária à vontade de Deus. Então nós devemos considerar que um cristão não deve ter pensamentos, sentimentos e práticas semelhantes aos que o mundo nos ensina. Por exemplo, qual é o seu pensamento, sentimento ou prática em relação ao seu trabalho, como você gasta o dinheiro, como você se relaciona com a igreja, com os amigos, como você dirige sua família, marido, filhos, pais, esposa, como você trata cada pessoa da sua esfera de relacionamento, não pode ser semelhante às pessoas do mundo. Por quê? Porque as pessoas do mundo não têm a direção de Deus. E aqui o texto, quando diz o curso deste mundo, mostra que é uma direção completa, a direção conforme a vontade do Senhor. Se tem um cristão que vive segundo o curso, a direção dos mesmos padrões e parâmetros do mundo, tem alguma coisa de errada. Tem alguma coisa de muito errado. A gente não pode ter a mesma mentalidade do mundo. Quando a gente consegue pensar pontos de comum, a gente tem que averiguar muito bem se a gente não está sendo influenciado pelo mundo conforme as suas astúcias e seduções. Porque devo lembrar, o mundo é um sistema muito organizado. Inclusive, eu já mencionei, tem um mentor, tem um articulador que, por meio de sutilezas, vai seduzindo, enganando e conduzindo as pessoas de acordo com a sua vontade. Eu disse que esse articulador, está lá descrito em 1 João capítulo 5, verso 19, que o mundo jaz do maligno. Então não é algo impensado que simplesmente as coisas acontecem de acordo com a vontade espontânea de cada um. Tem alguém que orquestra e direciona os cursos desse mundo, a direção, o objetivo. Então o mundo caminha em uma direção ante Deus e nós não devemos caminhar na mesma direção. Ele diz ainda no versículo 2, segundo o príncipe da potestade do ar. A ideia é como se a nossa atmosfera estivesse como uma habitação de demônios, né? O príncipe da potestade do ar mostra que
dentro do nosso ambiente existe a influência dos próprios demônios, do próprio maligno, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então esses espíritos, aqui fala especificamente no singular, né, do espírito, referindo-se, podemos dizer, ao próprio diabo, que atua nos filhos da desobediência, mostra uma atuação a nível de influência. Como é que o diabo atua? Muitas pessoas acham que o grande desejo do diabo é fazer você sofrer. O diabo pode fazer isso. Isso é um meio. Mas o maior desejo do diabo é afrontar a Deus, que é o seu... Não queria usar essa palavra não, mas posso usar. É o seu, entre aspas, muitas aspas, grande rival. Por que não é rival? Rival porque Deus não rivaliza com ninguém, não há ninguém que lhe compare. Mas na perspectiva do diabo, a vida dele toda é direcionada em afrontar o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Por isso ele utiliza as pessoas. O grande objetivo do diabo em tocar em Jó, em seus familiares, não era simplesmente fazer Jó sofrer, mas era fazer Jó pecar contra Deus. Então a grande discussão ali era essa. E da mesma forma, a gente vê que dentro desse objetivo do diabo de fazer as pessoas pecarem contra Deus, ele atua nos filhos da desobediência. E como é essa atuação? É por meio de influência, é por meio de sedução. Podemos ver o exemplo lá que eu já citei de Gênesis capítulo 3, de propor o pecado, dialogar com as pessoas, induzindo as pessoas a caminharem na direção do pecado. É assim que o diabo atua. E ele diz, ainda no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. Agora ele se inclui, mostrando que esse ensino não é apenas alheio a ele, mas ele também faz parte. Nós vivíamos dessa forma. É bem interessante Paulo dizer isso, né? Por quê? Porque Paulo era um fariseu, zeloso quanto à lei, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, era um homem que vivia em, poderia dizer, consagração à lei de Deus. Mas ele diz, eu também vivia segundo a direção desse mundo, segundo a atuação dos filhos do diabo, que é na direção dos filhos da desobediência. Como então Paulo estava na mesma direção, na mesma influência? Exatamente por ser um perseguidor dos discípulos de Jesus e principalmente um perseguidor do próprio Jesus. Por meio do seu zelo de tentar obter salvação por meio da lei, Paulo chegou a perseguir o nome de Jesus, achando que ele era um impostor. E ele percebeu que ele estava segundo a direção do mundo e segundo também a influência do próprio diabo. Então ele diz, entre os quais todos nós andamos outrora. Mais uma vez essa expressão, andaste outrora, repetindo e enfatizando que a vida do cristão do passado não deve ser semelhante à vida do presente. Deve existir uma diferença. Podemos dizer, no passado, outrora, eu andava dessa forma, hoje eu não vivo mais. Se não há essa quebra, esse rompimento, é um problema. E nós devemos considerar isso. Deve existir uma grande diferença entre o passado e o presente da vida do cristão. Você deve olhar para a sua vida como era e como é, e você deve ver uma grande diferença. Então ele falou de algumas influências aqui, como a influência do mundo, a influência do próprio diabo, e ele vai falar agora da pior influência, na minha visão, que é a influência da carne. Versículo 3. Entre os quais andamos também todos nós outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais. Então a gente percebe que no passado nós tínhamos 3 influências, e também a pessoa comum sem Deus recebe essas influências ainda hoje. O mundo, que é o sistema que odeia a Deus, com os seus pensamentos, suas aspirações e cobiças. A carne, que é a inclinação interna para o pecado, a inclinação do coração. E o próprio diabo, o maioral entre os demônios, que atua fazendo as pessoas pecarem. Dessas 3 influências, a pior é a nossa carne pecaminosa. A pior é a nossa inclinação interna para o pecado. E aqui a gente consegue ver isso. O texto diz que nós vivíamos segundo as inclinações da nossa carne. A pior miséria que alguém pode receber de Deus é fazer o que quer. É viver segundo as inclinações da sua carne. A gente leu semana passada, Romanos 1, que
eles não glorificaram a Deus, por isso Deus os entregou a paixões infames, Deus entregou as suas próprias vontades. Então, nós no passado éramos entregues às inclinações do nosso próprio coração. Por graça, Deus nos concedeu salvação e vida, por isso hoje nós não fazemos mais a vontade da carne. Essa é a grande transformação que nós recebemos. E nós vivíamos assim, segundo essas inclinações, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. A ideia de filho da ira é estar debaixo da ira de Deus. E aqui já rejeita um conceito mundano, né, falando aqui de mundo, um conceito mundano que é propagado muito por aí. Eu cresci acreditando nisso, que é, todos nós somos filhos de Deus. Mas a Bíblia diz aqui, nós éramos filhos da ira. Eu não era filho de Deus. Segundo esse texto, eu era filho da ira. Não apenas eu, mas ele diz, todos nós, como também os demais. Você pode dizer assim, você era, eu não. Não, o texto diz todos nós, como também os demais. Significa que todos sem Deus estão debaixo da ira divina. E isso é algo alarmante, preocupante. É algo que deve nos chamar a atenção. E para que não fique apenas nesse texto, nós vamos lá em João capítulo 1, versículo 12. João 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então veja, quem é que podem ser chamados de filho de Deus? Os que creem no seu nome. Isso é um poder que foi dado por Deus, não é comum a todos. E ele continua no versículo 13 dizendo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então essa condição de ser filho de Deus é algo maravilhoso. Inclusive nós já vimos isso lá em Efésios 1, que nós fomos adotados. Nós fomos recebidos como filhos de Deus por graça. E ainda em João, capítulo 8, verso 44, Jesus diz explicitamente que nem todos são filhos de Deus. João 8, 44. João 8, 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Então Jesus falou explicitamente, nem todos são de Deus, nem todos são filhos de Deus. E aqui nós estamos vendo isso também. Então, pensando aqui em Efésios 2, verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Qual é a grande característica de alguém sem Deus, que podemos chamar aqui nessa nomenclatura, filhos da ira, andando segundo as inclinações e vontade da carne? É que a pessoa dirige toda a sua vida para satisfazer o seu próprio eu. Eu posso dizer, é alguém que empenha todos os seus esforços para satisfazer os seus próprios desejos. Significa trabalhar para obter dinheiro, para usar o dinheiro para satisfazer os desejos. Significa mover todas as coisas, inclusive utilizar pessoas para satisfazer as vontades da sua própria carne, a vontade do seu próprio coração. Então, quando uma pessoa é muito centrada em si e nos seus desejos, aqui estamos vendo uma tendência da inclinação da carne. Porque a grande transformação que o Evangelho opera em nós é um chamado à renúncia. Inclusive, esse é o chamado do nosso Senhor em nós. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. E ele nos deu exemplo, ele não apenas falou isso. Ele não apenas falou o caminho é esse, mas ele foi o primeiro a trilhar o caminho quando ele, no Getsêmane, orava, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Entretanto, seja feita a sua vontade. E ele renunciou literalmente à sua vontade e tomou a cruz que não era dele, era nossa, morrendo na cruz pelos nossos pecados. E aqui nós vemos um sinal de alguém que anda segundo as inclinações da carne, é que faz a vontade da carne, faz o que quer.
O mundo diz, isso é liberdade, fazer o que quer. Tudo que eu quero eu faço. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Você é escravo do pecado. Liberdade é para fazer a vontade de Deus. Essa é a verdadeira liberdade da qual o Senhor Jesus falou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui estamos vendo também a distinção entre quem é servo de Deus e quem não é. Viver segundo a própria vontade é uma evidência que nós não somos servos de Deus. Viver segundo a vontade de Deus, negando a própria vontade, é uma evidência que pertencemos ao Senhor. Tudo isso que nós vimos aqui, Paulo colocou no passado. E aí nós devemos dar graças a Deus pelo versículo 4, onde ele começa dizendo, mas Deus é uma contraposição, mas significa, em contraste com tudo isso que eu acabei de falar, do versículo 1 ao 3, essa era a nossa situação. Qual era a nossa situação? Estávamos mortos em delitos e pecados, separados de Deus, andando segundo a direção do mundo, fazendo a vontade da carne, recebendo a atuação do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Éramos filhos da ira, como também os demais. Apesar de tudo isso, todo esse cenário tão sombrio, agora o sol começa a nascer, a luz do dia começa a brilhar. Mas Deus. O contraste do Evangelho é esse. O Evangelho começa com a situação terrível que o homem se encontra. Quando nós vamos pregar o Evangelho, devemos falar, a sua situação não é boa. É o que Paulo diz aqui do verso 1 ao 3. Mas Deus, a luz começa a brilhar, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. E ele continua e nós vamos ainda detalhadamente. Paulo fala mais uma vez aqui de riqueza. Ele já falou de riqueza no capítulo 1, verso 7, verso 10, e é um recurso que Paulo está usando para dar ênfase, para dar intensidade. Ele não fala apenas, mas Deus que é misericordioso. Ele diz, Deus que é rico em misericórdia. No capítulo 1 ele fala da graça, mas ele não fala apenas graça, da riqueza da sua graça. Ele fala da glória de Deus, mas não apenas da glória de Deus, da riqueza da sua glória. É abundante, tem de sobra. Então ele diz, Deus que é rico em misericórdia, Deus por si só é muito abundante em misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos amou. E aí veja, o amor não está relacionado a nós, no sentido de algo que fizemos para merecer. O amor é o amor de Deus para nós, mas não foi algo conquistado, não foi algo que você fez para merecer o amor de Deus. É por causa dele mesmo. Você pode se perguntar, e essa pergunta eu não tenho a resposta. Por que Deus me amou? Eu não sei. Por que Deus amou um pecador tão miserável como eu? Eu simplesmente não sei. O critério com certeza não está em mim, está nele. Por causa da sua imensa misericórdia, Deus escolheu me amar. E graças a Deus por isso. Se fosse baseado em mim, eu receberia somente a justiça e a ira divina. Mas por causa do seu grande amor que nos amou, eu recebi a graça, o perdão e a misericórdia. E Deus revela um pouco desse princípio lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 ao 9. Deuteronômio 7, versos 6 ao 9. Deus tratou com Israel e fez muitas coisas em favor de Israel, começando com a libertação no Egito da escravidão, conduzindo o povo durante 40 anos, sustentando o povo, e fez o povo herdar a terra prometida. E aqui Moisés está no seu discurso final, nas suas palavras finais, nas suas considerações e também advertências para o povo. E ele diz no versículo, Deuteronômio 7, versos 6 ao 9. Porque tu és povo santo ao Senhor, separado, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, porque ereis menor de todos os povos. Então, Moisés, como um veículo e revelação de Deus, está falando para o povo assim, não é porque Deus te ama, porque você é o melhor, o maior, você é o melhor povo e por isso Deus te escolheu. Não, esqueça isso, você dentre os povos era inclusive o menor. Versículo 8, mas porque o Senhor vos amava, o critério do amor de Deus está nele mesmo, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, que o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus
o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, o que é claro na Bíblia, do início ao fim, é que o critério do amor de Deus não está em mim nem em você. Não é, Deus te ama, isso é um fato, mas com base em que você fez? Nada, com base nele mesmo. Ele escolheu nos amar. Inclusive, quando Paulo começa falando da salvação, ele diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, antes de nós existirmos, temos qualquer possibilidade de mérito, Deus escolheu nos amar. E aí eu citei um texto do profeta que diz: com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Por isso, o amor de Deus não está baseado em nós, mas nele mesmo, na sua grande misericórdia. É o que Paulo está dizendo aqui. O critério do amor de Deus é a sua grande misericórdia, é o seu grande amor. E no versículo 5 de Efésios 2, ele diz: estando nós mortos em nossos delitos e pecados, é uma repetição e também ênfase para mostrar qual era a nossa situação, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa é a maior transformação que nós já experimentamos. Não é uma transformação externa. Ser cristão não é simplesmente passar aí para a igreja dia de domingo, carregar a Bíblia, vestir uma roupa mais social. Ser cristão é, em primeiro lugar, receber vida, estando morto. É uma transformação que homem algum pode produzir. Você não consegue adestrar um cristão como se adestra um animal. Não é por meio de comportamentos externos. E quando a gente observa isso, a gente percebe que, como eu já falei, todos nós somos experiências vivas do maior milagre do poder de Deus em nós. Não é apenas um cego ver, um aleijado andar. É um morto ressuscitar. Isso é muito poderoso. Ele falou isso no final do capítulo 1, e ele repete isso agora, e ainda traz como analogia de comparação a ressurreição de Jesus. Ele diz que nós fomos ressuscitados em Jesus. O mesmo poder que foi utilizado para ressuscitar Jesus dentre os mortos é o poder que é utilizado para nos trazer da morte para a vida espiritual. Olha que grandioso poder. Por isso a gente não precisa ficar correndo, procurando milagre, sobrenatural e coisas desse tipo. Você já é uma evidência sobrenatural do poder de Deus. Você simplesmente não amava a Deus, como diz o texto aqui, estava morto, seguia o curso deste mundo, segundo o príncipe deste mundo, e agora você ama a Deus. Isso é um milagre. Isso é uma grande manifestação do poder de Deus. Então ele diz: nós estávamos mortos, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa vida é em união com o Senhor Jesus Cristo. Ele repete uma frase: pela graça sois salvos. Na verdade, ele diz a frase, pela graça sois salvos, que ele vai repetir do verso 8 novamente. Então, essa salvação é inteiramente de graça, é um presente, é dado. O que é que eu faço para merecer a salvação? Qual é o caminho? Quais são as etapas, o passo a passo? Você simplesmente recebe. Essa salvação procede de Deus, não é algo que você faz. E o versículo 6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então você começa a perceber que a gente estava em um cenário muito sombrio, escuro, estávamos mortos, andando na direção do mundo, éramos filhos da ira, e ele nos deu vida, nos ressuscitou espiritualmente e nos fez assentar em lugares celestiais. Olha a situação que nos encontrávamos e olha a situação que ele nos colocou. Essa é a maravilha do Evangelho, é o milagre do poder de Deus em nós. E tem pessoas que acham que essa transformação é pouca coisa, né? Uma vez eu conversando com a pessoa, eu vi assim: essa pessoa tem um perfil de cristão, não fuma, não bebe, só falta ir para a igreja. Mas ser cristão é só ir para a igreja? É só isso que resolve o problema? Não, o problema é muito maior. Ainda que ela não fuma, não beba, ou faça coisas que é mais comum entre as pessoas do mundo, o grande problema é que a pessoa está morta. E é uma transformação espiritual interna. Deus precisa ressuscitar um defunto. E por isso que a gente percebe a grandeza do Evangelho. Quando você vê uma pessoa se converter, ali há um milagre esplêndido, maravilhoso, muito maior do que a gente pode imaginar. Inclusive você pode considerar sobre isso na sua própria conversão. Olha o poder que Deus desprendeu e utilizou para te transformar. E aí você deve ficar maravilhado com o poder de Deus manifestado no Evangelho.
Ele disse isso lá em Efésios 1, verso 19 e 20. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Esse mesmo poder que foi utilizado para ressuscitar Jesus é o poder que é utilizado em nossa ressurreição espiritual. Nós que estávamos mortos e hoje, pela graça, estamos vivos. E aí o versículo 7 diz, para mostrar, antes deixa eu só considerar, para é propósito, para é objetivo. Qual é o alvo disso tudo, né? Falamos de muitas coisas. Esse grande poder que Deus operou na transformação de cada um de nós. Tem qual objetivo? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então você pode refletir e se questionar. Eu falei muito, não apenas hoje, mas nas semanas anteriores, sobre a necessidade de refletir no Evangelho. E um questionamento importante é, qual é o objetivo do Evangelho? Por que Deus fez tudo isso? Aqui Paulo fala um pouco, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus tem o objetivo de revelar quem Ele é, a sua grande misericórdia. O objetivo final de todas as coisas, conforme diz aqui, é Deus manifestar a sua glória. E ele diz, durante os séculos vindouros, de eternidade e eternidade, para todos sempre, Deus terá manifestado de uma vez por todas a sua grande misericórdia, o seu grande amor e a sua graça. Isso está não apenas aqui, mas também em Romanos capítulo 9, versículo 21 ao 23. Romanos 9, 21 ao 23. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então Deus, em seu plano eterno, escolheu manifestar sua misericórdia através de pessoas que são chamadas de vaso. Vaso é um instrumento, um objeto que ele preparou para exibir, para manifestar, revelar sua glória, a sua grande misericórdia. Esse é o grande objetivo de Deus. Nós vimos, inclusive, em Efésios 1, quando Paulo faz a adoração, ele repete um refrão. Ele fala do Pai para o louvor, versículo 6, para o louvor da glória de sua graça. Ele fala do Filho, versículo 12 do capítulo 1, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E ele fala do Espírito Santo, no final do versículo 14, em louvor da sua glória. Esse é o grande refrão da história da humanidade. Tudo pode ser resumido nisto. Tudo isto tem como objetivo a glória de Deus. E é o que nos motiva a viver. É o motivo da nossa existência e é por isso que nós estamos aqui, nos reunimos nesse lugar para prestar culto. Porque nós viemos aqui? Nós viemos aqui para adorar esse Deus que nos tirou das trevas, da morte, para a vida, que nos fez ressuscitar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós viemos a este lugar domingo após domingo. Essa é a nossa grande motivação. É esse o nosso combustível para viver em comunidade adorando ao Senhor, porque Ele é digno de ser louvado. Então, esse é o nosso texto do versículo 1 ao 7, eu queria trazer para nós algumas aplicações. Primeiro, quero falar, caso tenha alguém aqui, com você que ainda não experimentou de tudo isso que a gente falou. Resumindo, transformação. Disso que é interno. Disso que eu não tenho o poder de fazer na sua vida. Quem tem o poder é somente Deus. E você que ainda não experimentou desse relacionamento com o Senhor Jesus de forma salvífica. A Bíblia diz, conforme nós vimos, não vale a pena viver no pecado. Não vale a pena viver sob a influência dos demônios. Não vale a pena viver sob a direção do mundo. Abandone urgentemente os seus pecados, depressa. Não vale a pena. Se arrependa,
volte-se para Jesus em fé e arrependimento, peça a Ele perdão, Ele está pronto a te perdoar. Conforme nós vimos, a sua situação diante de Deus, com toda certeza, não é boa. Por isso, abandone os seus pecados. Volte-se para Jesus. Somente Ele pode te oferecer a salvação. Você gostaria de ser chamado, como diz aqui, filho da ira? Mas veja, isso não é uma ofensa. O meu papel aqui não é ofender ninguém. Isso aqui, como eu disse lá no início, é uma constatação. É um diagnóstico. É um raio-x. A situação real é esta. Isso, inclusive, é uma manifestação de amor. Você ouve palavras duras de um médico, mas você não gosta. Mas o médico que diz a verdade é um médico que está manifestando amor em te dizer a verdade. Porque aquele é o caminho pelo qual você pode obter o tratamento do seu problema. E quando a Bíblia diz isso, que a sua situação sem Deus é de trevas, é de morte, é de filho da ira, debaixo da condenação divina, tudo isso também é uma manifestação de amor. Por isso, a solução, como é dito aqui nessa palavra, que é inspirada por Deus, é você correr urgentemente aos pés de Jesus, clamando a Ele por graça e salvação, se arrependendo de tudo que você já viveu, que não vale a pena viver, se arrependendo de caminhar na direção do mundo, de receber essas influências do maligno, de viver em contrário à vontade de Deus, e clamar a Ele por vida, clamar a Ele por essa vida que é interna. Como eu disse, eu não posso fazer isso, somente Ele pode fazer. Por isso você deve dizer: Senhor, me conceda essa vida a mim que estou morto. E eu tenho certeza que se for de todo o coração, como diz a palavra de Deus, Deus te salvará. E você deve fazer isso, na esperança que Ele te conceda a vida eterna, na esperança de experimentar esse grande amor, essa grande transformação que é o maior milagre que alguém pode experimentar. E inclusive eu devo dizer, essa é a sua maior necessidade. Você não precisa de nada mais do que isso. Você não precisa resolver os seus problemas de saúde, seus problemas familiares, seus problemas de finanças, seus problemas de trabalho ou qualquer outra coisa. Sua maior necessidade é o seu problema com Deus. E esse problema se resolve como? A cruz de Jesus Cristo. Por meio dele, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estende os braços com as mãos feridas de prego aos quais ele foi crucificado na cruz, e te oferece perdão e salvação. E o que você tem a fazer é clamar, pedindo urgentemente pelo seu perdão, arrependido, pedindo essa graça que foi manifestada aqui por meio da sua palavra. Então essa é uma palavra que vem do Senhor e te oferece salvação hoje. Não rejeite, abrace com todo o seu coração e você será salvo. Segunda aplicação, a nós que recebemos já essa transformação. Você pode perceber que Paulo, no versículo 1 ao 3, ele usa muito o verbo no tempo passado. Ele diz: andastes outrora, também andamos outrora, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então ele diz que tudo isso aconteceu no passado. Significa que deve haver uma diferença gritante entre o que você é hoje e o que você era. E eu quero dividir essa aplicação em 3 tópicos. Primeiro, você deve lutar contra o diabo e os seus demônios. Aqui o texto fala sobre do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, segundo o príncipe da potestade do ar. Existe essa influência que nós devemos lutar. Não devemos viver como no passado, recebendo essa influência. Como eu disse, o que o diabo mais quer não é simplesmente destruir a sua vida. O que o diabo mais quer é fazer você se voltar as costas contra Deus. Ele pode usar de vários meios para isso. E você não deve ceder. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9, que o diabo está como um leão ao derredor procurando o que tragar. A ideia é que ele está pronto, não apenas pronto, mas ele está esperto, buscando algo, um animal feroz, procurando a sua presa. Imagina que se você soubesse disso, né? Você vai sair aí, mas tome cuidado, tem um leão. Como é que você vai andar na rua? Primeiro que você nem ia andar na rua. Você, só vou sair daqui dentro de um carro, e blindado ainda por cima. Mas a ideia é, você ficaria muito atento, você ficaria muito esperto. Então nessa luta contra o diabo, nós devemos ficar muito atentos, espertos, não devemos ser sonolentos. No meio de uma guerra, você não pode dormir. A guerra continua, a guerra nunca acaba. E aí Tiago diz, capítulo 4, verso 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós devemos lutar ferozmente contra o diabo. E qual é a principal estratégia, devo lembrar, do diabo?
Gênesis capítulo 3, a principal estratégia do diabo é afastar as pessoas de Deus e da sua palavra. Então, como é a atuação do diabo para fazer você pecar contra Deus? É fazendo você se afastar dia após dia da palavra de Deus, sendo não lendo a Bíblia diariamente, sendo não dando o devido valor à palavra, sendo até mesmo lendo, mas não meditando, refletindo, prestando atenção e se alimentando dessa palavra, ou de diversas outras maneiras. Mas a grande atuação do diabo é fazer você se afastar da palavra de Deus. E pegando o exemplo de Jesus, como é que Jesus combateu nessa luta? Está escrito: firme o coração na palavra de Deus. E ele inclusive cita: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É assim que nós devemos lutar. Segundo aspecto dessa aplicação, que nós não devemos viver como outrora, devemos lutar contra o mundo. Eu disse que o mundo é o sistema que odeia a Deus, o sistema que vai contra o Senhor e contra a sua vontade. Por isso a gente não deve se deixar seduzir pelos encantos do mundo. O mundo começa a conversar e dialogar conosco com sutilezas, e a gente vai considerando e pensando que não é tão mal assim quanto parece. Não é tão feio assim quanto parece. Na verdade, isso não é tão contra Deus assim quanto parece. E quando a gente menos percebe, a gente está muito igual às pessoas do mundo. E a gente pode estar acabando vivendo segundo o curso deste mundo. Veja o exemplo de Salomão. Salomão, um servo criado por Davi, na direção de Deus, e no final de sua vida ele acabou adorando os ídolos. Fica o exemplo para nós como advertência. Devemos estar vigilantes. Não podemos nos seduzir pelos ídolos. Devemos estar atentos às sutilezas do mundo, ao sistema. A gente não pode ter a mesma visão do mundo em relação às áreas que eu já falei, como trabalho, como família, como dinheiro, como tempo, como a igreja ou como qualquer outra coisa. O mundo diz A. Se você pensar A, é muito perigoso. Você deve considerar se a Bíblia diz é A, B, C ou D. Então a gente deve lutar contra essa influência, não apenas individualmente, mas também sobre a próxima geração, que o mundo quer sutilmente e ferozmente, ao mesmo tempo, levar essa próxima geração. São os nossos filhos e nossos netos. Por meio das escolas, por meio das mídias sociais, por meio de diversos recursos, séries, filmes. Eu não estou dizendo que tudo isso é ruim, eu estou dizendo que são os meios que o diabo e o mundo utiliza para seduzir as próximas gerações. E aí colocam pensamentos que são contrários à palavra de Deus. E quando eles crescem, a gente toma uma surpresa. Por que meu filho não quer mais ir à casa de Deus e não ama mais o Senhor? Essa surpresa não deveria ser surpresa. Porque a gente permite que eles sejam expostos ao mundo continuamente, sem expor eles à palavra de Deus. Então, isso é algo até mesmo natural, infelizmente. Devemos lutar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, de acordo com a palavra de Deus, para que eles conheçam mais a Deus do que recebam a influência do mundo. E por fim, ainda dentro dessa segunda aplicação, lute contra a carne, que eu disse ser, para mim, a pior influência que nós recebemos. As inclinações da carne. É a mais difícil. As outras duas primeiras são externas. O diabo oferece o pecado externo. O mundo também oferece seduções externas. Mas a carne está aqui dentro. E aí que é o problema. A Bíblia diz: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Dentro do peito nós temos um traidor que nos engana, nos seduz. O nosso inimigo está aqui dentro. Então posso até dizer, nosso pior inimigo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. A nossa tendência natural da carne é ser inimigo de Deus, de acordo com os prazeres. E nós devemos militar, lutar, não ceder, desconfiar de nós mesmos. E ainda em Romanos 8, diz ali qual é a maneira como se luta contra a carne, para que nós não andarmos como vivíamos outrora. Romanos 8, verso 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então a inclinação da carne não está submissa à lei de Deus e também não pode estar mesmo, é o que ele está dizendo. E o versículo 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, do corpo, certamente vivereis.
Então, como é que nós lutamos? Pelo Espírito, assassinar as inclinações da nossa carne, mortificar a nossa tendência, o nosso desejo, a nossa cobiça. Pelo Espírito Santo, nós devemos matar as nossas inclinações pecaminosas. Eu estou enfatizando isso para dizer que nós só conseguimos vencer essa luta na dependência e no poder de Deus. É por meio da oração, é por meio da palavra, é clamando ao Senhor: me ajuda em minhas fraquezas, porque a minha tendência e tentação é ceder ao pecado. E por fim, a principal aplicação lá em Efésios 2, que Paulo vem falando sobre isso desde o primeiro capítulo, nós devemos adorar a Deus pela suprema grandeza da riqueza da sua graça. E diante de tudo isso que a gente viu, ele fala que Deus te deu vida, que nós andávamos na direção do mundo, e Ele nos ressuscitou, mas Deus, em seu imenso amor e misericórdia, nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo. Qual deve ser a nossa principal reação? Adoração. Esse evangelho é grande demais, meus irmãos. A nossa mente é limitada, o nosso coração ainda é pequeno para contemplar toda essa grandeza. Que grandiosa salvação! Devemos ficar admirados, estupefados e dizer: Deus seja louvado. Não podemos de forma alguma estar apáticos, indiferentes a tudo isso. Quando Paulo fala essas coisas, fica para nós como letras, como palavras, mas eu tenho certeza, quando ele escrevia, ele estava comovido pelo evangelho. Olha as expressões que ele usa. Ele não fala apenas a graça, ele fala a riqueza da sua graça. Ele não fala apenas da misericórdia, mas Deus sendo rico em misericórdia, ele fala com ênfase. Ele é alguém emocionado com aquelas palavras, e devemos igualmente estar emocionados e adorar o Senhor. É daí que provém a adoração verdadeira. Como é que nós adoramos a Deus? É por meio do evangelho, é meditando na salvação que Ele nos ofereceu. Ele fez isso no capítulo 1 e faz isso agora outra vez. E durante toda a eternidade nós teremos esse assunto, a grande salvação que Deus nos concedeu pela graça em Cristo Jesus. E por isso nós adoraremos ao Senhor. E diz 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, para finalizar: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que Deus receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração.